Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a advogada de família e sucessões, Samira Martins. Nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre união estável. Você conhece todas as normas e regras, sabe como funciona? Pois fica ligado que tem muita coisa para a gente discutir. Seja muito bem-vinda, Samira. Obrigada. A primeira dúvida que a gente já quer tirar é aquela que a gente estava conversando antes das pessoas chegarem aí do outro lado para participar dessa nossa conversa. O que configura a união estável? São vários requisitos necessários para configurar uma união estável. Entre elas, a relação ser pública, ela tem que ser pública, ela tem que ter intenção de formar família, ela tem que ter convivência. São 4, 5 requisitos que a Constituição equipara ao casamento que são necessários para configurar a união estável. Como que ela pode provar isso caso aquela intenção se desande ali no decorrer da relação? Isso pode ser provado de várias formas. Uma das mais usadas são fotos, né? Porque o principal requisito, os dois principais requisitos para definir a união estável é a convivência ser pública, tem que viver como se casados fossem, você tem que praticar atos de formar família, ser dependente no plano de saúde, dividir uma parcela de carro, uma parcela de casa, mas só morar junto não configura a união estável. Pois é, isso que é o que muita gente faz contrato de namoro. A gente vai dividir aqui as despesas, a gente está morando nessa kitnet, nesse apartamento, vamos casar daqui 6 meses, mas a gente não vai formar família, é um contrato de namoro. Isso fica tudo no campo da prova. Geralmente as pessoas fazem um contrato de namoro na tentativa de escapar da união estável, mas vivem como se casados fossem, dividem a vida, o relacionamento é público, é notório, ele apresenta a mulher como a esposa dele, Ele apresenta como família, ele se apresenta como família. Então, o contrato de namoro é muito frágil. Por isso que eu penso que, na realidade, no dia a dia, o mais seguro seria um contrato de união estável com um regime de separação total de bens. Porque a união estável está vigorando, está acontecendo ali. Porém, o regime de bens da união estável é a separação total. Mas, para ser uma união estável com separação total, tem que ter uma escritura pública feita em cartório, reconhecendo as formalidades, de acordo com a formalidade do Código Civil. No caso dessa relação desandar e aí não dar certo... De não dar certo. Realmente, ninguém está negando a existência da relação, da união estável. Porém, o regime que vigorou ali é da separação total de bens. E aí a pessoa fica mais protegida. Fica. Isso também vale no caso... a gente até comentou sobre isso agora há pouco. Se a pessoa ela quiser dar o famoso golpe, golpe do baú. Existe, gente, golpe do baú ainda? Revestido com outras características, mas tem. Será que existe? E dos dois lados, tá? Dos dois lados. Nesses casos, já que não tem um tempo específico, que configure ali a união estável, não há um tempo, não há regra, e sim a forma como se vive, é isso que você explicou pra gente, assim, sim a forma como se vive, o que é apresentado à sociedade, como se casados fossem. Como se casados fossem. Nesses casos, a pessoa ficou ali um pouquinho de tempo só, daí ela já pensa, tudo que ele for adquirindo ou ela for adquirindo daqui para frente é meu, o que veio lá de trás também, o que é dela é meu. Existem regras para isso? Não tem regras. Vigoram as regras. Ou seja, a pessoa corre o risco de realmente... Corre. A maioria das pessoas vai vivendo, não quer casar, achando que não quero casar para não dividir, não quero casar para não formalizar, e é pior, porque está vigorando uma união estável ali. E o que está sendo adquirido naquela constância vai ser dividido. E a lei hoje, a jurisprudência é muito clara. Não é porque a pessoa não colaborou financeiramente para a aquisição que ela não tem direito a dividir. Não se discute mais isso. Ela só ficava em casa, ela cuidava dos filhos, ela nunca trabalhou, ela nunca contribuiu com R$1. Isso já não, a jurisprudência hoje é muito clara. Não precisa colaboração financeira para ter que dividir o que foi adquirido na constância. O fato de estar junto, se você consegue comprovar a união estável, que você vivia como se casados fossem, é o suficiente para dividir o que foi adquirido. Sejam cotas, sejam empresas, sejam bens, sejam dívidas.
Também. Que é muito importante, divide tudo. O quê? Dívida divide também? Tá vendo? Presta Divide atenção, tudo. gente. Divide tudo, inclusive dívidas também. Aí cria um limbo muito grande. Você não era casado, era união estável, você adquiriu a dívida sozinho. Pois é. Você não teve o que a gente chama de outorga uxória, que é a autorização do parceiro para adquirir, a autorização do parceiro para vender o bem. E aí, como que fica? Você se declara solteiro, compra, vende, né? Olha o tamanho do estrago que pode acontecer. Do problema. E você falando de estrago que pode acontecer, tem uma situação que eu mesmo já vi muitos casos assim, né? E eu tenho certeza que deve ter chegado alguns parecidos ali no seu escritório. Porque imagine a pessoa que ela conheceu alguém e resolveu ir morar junto com essa pessoa e engravidou. E aí, num espaço ali de menos de 2 meses, a relação terminou. Mas essa menina ficou grávida. O fato dela estar grávida lhe assegura algum direito a mais? Interfere nas questões de partilha de bens? No caso de ruptura por união estável? Não interfere. Configura, uma situação assim configura a união estável? Você ter o filho, engravidar? Durante aquela relação? Não configura união estável. Ela tem direito a alimentos gravídicos, ela tem direito à pensão, ela tem direito a eventuais danos, mas isso tudo tem que ser provado, mas não é requisito para configurar união estável. União estável. Não configura isso. Qual a segurança? Um casamento, quais são as regras de um casamento? A pessoa que ela se casa certinho no papel, ela consegue ter menos dor de cabeça? Muito, do que bem menos. A que casa com... Inclusive na hora da separação? Sim, a lei assegura, né? A lei assegura o casamento. O casamento é previsto em lei, tem os requisitos. Então, é um instrumento seguro. A união estável é comparada, ela não é igualada ao casamento. O casamento é super seguro, o instituto, né? Desde que respeitar todas as formalidades, né? Você escolheu o regime de bens, aí está vigorando aquele regime, você tem as regras, a partir do momento que você casa, as regras estão postas, né? As regras estão estabelecidas e você vai viver conforme aquilo ali. É comunhão parcial, é comunhão universal, é separação total de bens, né? É divisão do que a gente chama de regime final dos aquestos, que é dividir cotas de empresa, é dividir apenas aquilo que foi acordado que seria dividido. Tem pacto antinupcial, né? Porque no pacto antinupcial é muito importante. É um documento tão importante que ninguém dá valor. O que é o pacto antinupcial? É um acordo, é um contrato que as partes fazem como será o casamento. Você pode estabelecer ali tanto regras morais, né? Você pode estabelecer multa em caso de traição. Muito bom saber. O pacto antinupcial é um instrumento interessantíssimo. Você estabelece regras morais, né? Se trair tanto, o regime, os filhos estudarão numa escola católica, os filhos estarão numa escola presbiteriana, né? Os filhos serão criados de tal forma, se eu falecer, o tutor será tal pessoa. Por que as pessoas não se atentam a essas coisas que de repente facilitariam a vida? Facilitaria muito a vida de muitas pessoas. Será que é falta de informação? Não sei. Eu ainda acho que é um descuido, a falta de não é de apego, né? Falta de atenção às formalidades, porque é muito simples você ir no cartório e fazer uma escritura pública de união estável, né? É muito simples você procurar o mínimo, tem justiça gratuita, tem vários instrumentos que, além preço, além valor, facilita, né, você definir as regras do jogo. Porque, por exemplo, na união estável, eu tive um caso que a pessoa me procurou para pedir reconhecimento de união estável, eu tinha filho, né, ele era vendedor comercial e vinha 3 vezes por mês em Cuiabá. Entramos com pedido de união estável, tudo. Eu até acredito que ela não sabia, ele era casado. Pois é, ele era casado em Belo Horizonte, então é impossível. Casado mesmo, não é que casou e não se separou? Não, porque para configurar a união estável a pessoa tem que ser separada de fato, não necessariamente divorciada, né? Se ela é separada de fato, consegue. Nesse caso dessa cliente minha, ele era casado no papel e tinha família e mantinha família em Belo Horizonte. Tinha uma segunda vida? Tinha uma segunda. E aqui foi impossível reconhecer a união estável, porque ele não tinha um dos requisitos, que era ser separado. Gente, ele era casado no papel e tinha outra família. Gente. Ela conviveu 4 anos, tinha uma filha. E desconhecia essa outra realidade. Ela fala que sim. Eu até acredito, as provas que ela tinha, por tudo que ela juntou, por tudo que ela apresentou, eu acredito nela. Gente, que loucura é isso.
Samira, essas regras, elas valem para pessoas que também que vivem como se casado fosse e são ali do mesmo sexo? Sim. Ou a lei ela diferencia Não, isso? o STF já reconhece a união homoafetiva, que a gente chama, né? São regras de direito civil, de partilha de bens, me parece que está fazendo 10 anos. A lei né, que reconheceu, que tornou possível. E eu acho justo, né? Sim, se existe muito, a convivência, se existe a aquisição, nada mais justo do que dividir. Sim. Né? Sim, então, vigoram todas as leis de partilha. E é bom que isso se aplique a todo tipo de união, né? Muito. Afinal, a lei realmente ela é para todos. E todos devem... Não pode ter distinção, favor, né, de sexo, favor. raça, nada. Por favor. Mas o STF já reconheceu isso e, graças a Deus, tem se aplicado bastante e tem dado certo. A gente vê na prática que funciona. Pela experiência ali do teu escritório, das pessoas que você atende, você acredita que aqui no nosso estado, aqui na nossa capital, as pessoas estão mais atentas a essas coisas? Ou ainda a demanda é grande com esse tipo de problema? A demanda é grande. Eu acho que aqui é o reflexo de todo o nosso país. A demanda é grande, as pessoas não se atentam a isso, elas não se atentam ao mínimo de zelo em relação à documentação, aos cuidados mínimos que tem que ter. Todo tipo de relação, né? Eu sempre falo que a gente tem que começar qualquer relação, sociedade, porque o casamento não deixa de ser uma sociedade, né? Você tem que começar já prevendo que pode acabar a qualquer momento. E na empolgação de início, a gente nunca dá valor. Nunca dá valor. Né? Eu vejo, assim, pela minha experiência, eu tenho 18 anos que eu advogo, os relacionamentos mais longos são os que mais têm tentativa de desvio de bens, manobra, assim, os casos mais que eu aprendo todo dia, eu acho que eu já vi de tudo em divórcio, não, você pega um casamento ali de 25, 30, 35 anos, são os maiores absurdos da simulação, sonegação de bens, de tudo. Então, não tem... A intenção mesmo de prejudicar de desviar. Tem muito, tem todo dia, tem em todas as classes sociais, tem com todo mundo, tem com advogado, tem com militantes do Poder Judiciário, em todos os lugares. Em todas as esferas. Se a pessoa ela está vendo aqui a nossa matéria e falou, peraí, eu quero dar uma olhada nisso aí. Eu quero, já estou morando junto, a gente não fez nada disso, quero fazer a partir de agora. Ela pode? Pode fazer. Em qualquer momento. Inclusive pode retroagir. Isso, né? Que eu ia perguntar. Pode retroagir. Você procura o cartório, faz uma escritura pública de união estável ou próprio casamento. Né, você configura, você faz constar que desde a data tal, está casado, tal, tem como fazer, tem como regularizar, e é o que eu recomendo, né? Porque quando começa a adquirir bens, começam a surgir os problemas. Quando você convive em união estável, você tem que pegar a escritura de união estável, ir lá no cartório onde você tem o bem e pedir para constar naquela matrícula daquele imóvel que existe uma união estável daquele proprietário com fulano de tal. Porque o terceiro adquirente ou que vende o bem que não sabe disso, ele é um terceiro de boa fé. Samira, no caso que é um caso recorrente, né, esse que você falou do rapaz que era casado lá em outro estado, tinha família e mantinha essa família. O que acontece com o parceiro ou a parceira que está nessa situação? Ou seja, qual foi o desfecho dessa moça que aqui ficou? Que ela viveu 4 anos com esse moço? Eu lembro que ela queria o reconhecimento de união estável e partilha de bens, né? Não conseguiu. Foi indeferido, porque faltou um dos requisitos, que é você ser solteiro. Não necessariamente solteiro, você pelo menos ser separado de fato. Você não pode, o STJ fala que é impossível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento. E ele tinha um casamento em vigor. Mesmo ela alegando que não sabia e conseguindo provar mesmo isso? Ela alegando, mesmo provando tudinho. É um dos requisitos. O casamento é inquestionável? Inquestionável. Não dá para questionar? Não dá. Aí ela pediu pensão, ela pode pedir danos morais, danos materiais, né? Aí enquadra já na lei civil, mas a gente adquiriu um apartamento e pagamos as parcelas. É uma indenização, é uma restituição, é qualquer outro tipo de ressarcimento, menos o reconhecimento da união estável, que é impossível reconhecer concomitante a qualquer outra relação. Gente, é prestar atenção na vida. É tentar errar menos, né? Eu sempre brinco, é tentar errar menos, é tentar ficar esperto para... Quando você for adquirir bens, né, você ir atrás de saber com quem você está convivendo, com quem que está lidando, como que vai ser pago isso. Você, na pior das hipóteses, conseguir comprovar que você pagou sozinho, que você pagou as parcelas sozinha, né, para tentar diminuir o risco. Mas se convive junto, Samira, o risco está aí. Pois é.
Vai saber quem é mesmo só depois que você paga. O golpe Só. tá aí, né? Cai quem quer. Só. Cara, esses dias eu peguei um divórcio de 43 anos de casamento. Ele fez uns contratos de mútuo com um amigo, que ele estava precisando de dinheiro. O amigo chegou a transferir o dinheiro para a conta dele, ele tirou o dinheiro da conta, já para ele, assim, ele passou 6 meses pensando em tudo, porque é muito, quando você alega que existem dívidas, você tem que provar a dívida. Aí quando você vai se defender disso, você comprova que ele não precisava do dinheiro, que o dinheiro não entrou na conta dele. E o juiz manda quebrar o sigilo fiscal, né? Você apresentou um contrato de mútuo que você pegou 200 mil emprestado. Comprova que você pegou, comprova que o dinheiro entrou. E antes as pessoas não se atentavam a isso. Hoje o juiz anda deferindo a quebra de sigilo bancário e comprova que o dinheiro não entrou. Esse caso não, ele pegou 300 mil emprestado, o amigo passou para ele, entrou na conta, ele tirou tudinho para configurar que o casal tinha dívida e não dividiu um dinheiro que ele tinha numa previdência privada. Gente. Tá rolando, né? Tá rolando ainda, tá uma maior confusão. Mas é todo dia. Casos, existem casos. Samira, quero agradecer demais, Eu viu, que a sua agradeço. vinda aqui. Já vi que nós temos muitos temas aí para serem tratados, por isso já fica o convite para que você eu retorne. agradeço. Muito obrigada mesmo, eu adorei nosso bate-papo. Não é? Minha gente, é sempre uma alegria também ter você aí do outro lado acompanhando as nossas notícias, viu? Por isso se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que vocês possam ser alertados todas as vezes que a gente tiver um novo assunto aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus, você já sabe, estamos sempre aqui, portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.